Bom dia a todos. Acabei de descobrir que aquela frase de que sustentar depois é melhor é a maior mentira que já se construiu no direito processual, né? Porque falar depois da professora Mary Elbe é o maior desafio que eu já passei, provavelmente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar meus companheiros de painel, uma honra e uma alegria estar dividindo um assunto tão importante como o voto de qualidade com vocês. Agradecer também à BDF, na pessoa do presidente Gustavo Brigagão, pela oportunidade não só de participar de um congresso incrível como esse, que nos brindou nos últimos dias com palestras inesquecíveis, mas principalmente de fazer uma exposição em homenagem a uma pessoa absolutamente especial, que era o professor Ricardo Lobo Torres, que eu tive a felicidade de ser meu orientador no mestrado da UERJ. Eu tenho que fazer uma confissão antes de começar a minha exposição. Eu tenho que confessar que, ao contrário da maioria dos aqui presentes e também dos meus companheiros, eu não tenho essa ojeriza pelo voto de qualidade. Até porque, e é por um motivo bem simples. Eu pratico o voto de qualidade na minha casa todo santo dia, né? E acho que a maioria dos senhores também, dos senhores. Minha mulher diz sim, eu falo não, é sim, né? Minha mulher fala não, eu falo sim, é não. E a gente é muito feliz, enfim, tudo dá certo, talvez até por eu não resistir tanto a essa forma de solução de impasse. Mas, enfim, falando sério, é óbvio que a gente tem um problema, né, pelo menos na forma com a qual o voto de qualidade vem sendo aplicado no CARF hoje em dia, já desde 2015, tem incomodado a todos e vamos tentar resolver esse problema. A minha exposição vai se dividir em duas partes. Primeiro, eu vou dar um panorama geral sobre como os tribunais administrativos estaduais resolvem os seus empates e, a partir daí, a gente vai começar a ter algumas ideias alternativas que podem ser utilizadas para substituir o voto de qualidade no sentido de voto duplo que é praticado no CARF. Começando pelos tribunais estaduais, eu fiz uma pesquisa e fiquei surpreso de ver que o voto duplo não é uniforme, não é uma solução uniforme nos tribunais estaduais. Na verdade, só 7 estados adotam o voto duplo como solução de impasse. E em alguns desses estados, o voto duplo ainda pode ser proferido por um representante do contribuinte. Tá? Outros 19 estados, na verdade 18, mais o Distrito Federal, adotam o sistema do voto de desempate, ou seja, o presidente não vota ordinariamente e só vota se a votação ordinária ficar empatada. E no Paraná existe um sistema meio misto, híbrido, que eu vou endereçar daqui a pouco, mas eu selecionei algumas peculiaridades. E começo, mais uma vez, em homenagem à professora Mariel, por Pernambuco, cujo órgão de julgamento administrativo ele não é paritário. Mas ele não é paritário no melhor sentido, eu acho que essa expressão pode ter, porque há um concurso público específico para julgadores administrativos. Então, você tem servidores vinculados à autuação, à arrecadação, à fiscalização, e outros servidores vinculados ao julgamento, que, na minha visão, pelo menos em tese, não sei como é que funciona lá, não advogo em Pernambuco, infelizmente, mas, pelo menos em tese, pode tirar dos julgadores um pouco do viés arrecadatório que alguém que foi treinado para arrecadar, para enxergar problema e para cobrar, naturalmente vai ter. A segunda peculiaridade está em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. O presidente e os vices dos órgãos administrativos, eles são de livre escolha do secretário de Fazenda, fora do Tribunal Administrativo. E os requisitos para a seleção dessas pessoas são reconhecida competência, reconhecida idoneidade e equidistância entre os interesses do fisco e do contribuinte. Também não sei se funciona, daqui a pouco vocês vão achar que eu não advogo em lugar nenhum, né? Mas também não sei se funciona porque eu não advogo em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Mas, no papel, me parece uma solução bastante interessante, porque chama alguém de fora para resolver uma discussão entre fisco e contribuinte. Além disso, cabe um recurso em caso de solução por voto de desempate ao pleno dos tribunais. E no Acre, a gente tem um outro exemplo de um órgão que não é paritário, mas aí não é paritário no mau sentido, porque são 4 representantes da Fazenda e 3 do contribuinte. E aí tem uma regra lá que o presidente pode ser tanto da Fazenda quanto do contribuinte. Só que isso gera uma situação meio inusitada, porque é pior que ele seja representante do contribuinte, porque aí a votação ordinária vai ter 4 da Fazenda contra 2 do contribuinte. Então, o contribuinte vai precisar de um voto da Fazenda para conseguir empatar, e aí sim o presidente desempatar. Em relação aos estados que adotam voto duplo, eu separei Minas e São Paulo só porque são... Não foi. Porque lá tem câmaras tanto com o presidente vinculado à Fazenda quanto com o presidente vinculado ao contribuinte, então você pode ter desempate tanto de presidente da Fazenda quanto do contribuinte. E o Paraná, como eu falei, é o estado híbrido, porque ele adota o voto duplo nas câmaras e o voto de desempate no plenário. A partir desse panorama geral, eu acho que a gente vê que a sistemática do voto duplo não é a única solução aceitável para a Fazenda Pública. A Fazenda Pública não pode se sentir obrigada a impor o voto duplo, porque senão ela estaria cometendo algum ato de improbidade ou qualquer coisa do tipo, ou sendo irresponsável com o crédito tributário. Tanto que as fazendas públicas estaduais, que são tão
persistentes, né, obstinadas contra a Fazenda Pública Federal, utilizam sistemas diferentes e que, inclusive, dão o direito de desempate para o representante do contribuinte. E os estados também oferecem algumas dessas peculiaridades que eu falei que talvez ajudem a gente a pensar em algumas alternativas. Eu selecionei aqui algumas e separei em 3 grupos. Uma é a alternativa que adota uma espécie de voto de Minerva, não é exatamente o voto de Minerva, mas é uma solução pré-determinada em caso de empate, uma solução que usa o judiciário e soluções mais estruturais. Tinha um 4º grupo aí, que por conta do tempo eu acabei tirando da apresentação, que eram soluções que mantinham o voto duplo, como, por exemplo, deslocar o voto duplo do presidente para o relator. Mas como elas mantêm o voto duplo, a minha intenção é acabar com o voto duplo, eu não coloquei aqui também. Em relação ao voto de Minerva, vou tentar passar rápido, porque a professora Merialba já falou um pouco, é o indúbio pró-contribuinte, né? E aí a gente teria 2 modalidades. Uma que afasta apenas as penalidades, com base no artigo 112 do CTN, e essa é a única solução que, na minha opinião, não é de lege ferenda, ela já deveria ser aplicada porque existe um dispositivo expresso que deveria afastar as penalidades em caso de dúvida. Eu compartilho da perplexidade de se dizer que um caso de empate não é caso de dúvida, né? Acho que não tem nenhuma situação mais emblemática de laboratório do que metade do jogador jogar de um jeito e metade do jogador jogar do outro. Você não tem outra forma mais objetivamente verificável para comprovar que houve uma dúvida. E a segunda modalidade é o indúbio pró-contribuinte geral, que cancela tributos, juros, penalidades e tudo mais. Inclusive, há 2 projetos de lei nesse sentido, pelo menos eu só encontrei esses 2. Eles caminham juntos, mas caminham de lado, porque eles foram devolvidos pelo relator sem relatório, a coisa de 10 dias atrás. Mas eles são diferentes entre si. O 9935, ele prevê simplesmente que empatou, cancela totalmente a autuação. Agora, o 16064 é um pouco diferente, porque ele prevê, se empatar, cancela a autuação, mas ele tem uma pegadinha, porque ele dá para a Fazenda Nacional o direito de questionar judicialmente a decisão do CARF. E aí a gente está andando num terreno minado, né? Primeiro porque a gente gera uma esquizofrenia dentro da administração pública federal, a gente vai ter a União ajuizando uma ação contra a própria União, o que para mim não faz o menor sentido. E você acaba mais ou menos com o processo administrativo tributário, porque se a União passar a poder questionar o seu próprio controle de legalidade, o processo administrativo tributário passa a não servir para nada, com o máximo respeito de quem acha que essa solução poderia ser adotada. Passando para a solução que usa o judiciário, a ideia aqui seria estabelecer que, em caso de empate, o contribuinte, de certa forma, haveria manutenção da autuação, mas o contribuinte passaria a ter direito a uma ação judicial que suspenderia automaticamente a exigibilidade sem ele ter que apresentar uma garantia. Tá? E aí isso tem alguns pontos positivos. Por um lado, o contribuinte da Fazenda tem acesso ao judiciário em casos difíceis, o contribuinte não perde o ônus que ele teria com a garantia, e a Fazenda também não perde o crédito tributário, nem mesmo as penalidades, até porque essa questão do efeito do empate poderia ser analisado na ação judicial. Mas, obviamente, que ela tem alguns desconfortos, né? Primeiramente, você está estabelecendo um indúbio para a Fazenda, na medida em que o empate manteria a autuação e o contribuinte teria que ajuizar uma ação. Isso poderia até ser contornado, poderia se prever que, se o empate, o voto de qualidade, for a favor do contribuinte, cancela-se a autuação, se for a favor da Fazenda, aí sim há essa ação judicial. Mas eu imagino que a Fazenda vai criar uma resistência absurda para uma solução que só privilegia, só deu uma alternativa para o contribuinte. E a segunda parte, o segundo risco, é de que você tira um pouco o peso do CARF da sua responsabilidade, né? E aí você transforma o empate cada vez mais na solução mais cômoda, dado que você não vai gerar um prejuízo definitivo nem para o contribuinte e nem para a Fazenda Nacional. E para terminar, eu passo para as estruturais, aí começo por uma inspirada lá em Pernambuco, que é a criação de uma carreira própria para julgadores administrativos, cujo ponto positivo, na minha opinião, seria exatamente diminuir um pouco o viés arrecadatório de quem vai julgar casos tributários administrativamente. É óbvio que isso não elimina, talvez, totalmente, porque são servidores da Fazenda, mas, pelo menos, a pessoa não foi doutrinada, treinada e cresceu no serviço público, autuando, cobrando, em vez de estar julgando. A segunda alternativa seria criar, na verdade, o voto de desempate, né, como existe em muitos tribunais estaduais, ou colocar turmas com número ímpar de jogadores, que aí, obviamente, a gente eliminaria matematicamente a chance de empate. E aí o principal ponto positivo disso é acabar com o principal problema do voto duplo, que é que um voto ter 2 pesos, ter o peso duplo. Então, todos os votos passariam a valer a mesma coisa.
o ponto de atenção que a gente tem que refletir nessas duas soluções é que você perde a paridade. Você para de ter representantes do contribuinte participando e contribuindo para o controle de legalidade do lançamento tributário. E aí a reflexão que eu deixo aqui para todos nós é: vale a pena? Vale a pena perder a paridade? Porque, como constou da apresentação da professora Marielbe, como o Fábio tinha antecipado, o voto de qualidade é utilizado em um percentual pequeno de processos do CARF. O problema é que esse percentual pequeno é 100% decidido a favor da Fazenda, mas o percentual de processos que precisam ser resolvidos pelo voto de qualidade não é tão relevante assim, sei lá, em torno de 10%. Vale a pena perder a paridade para 100% para resolver um problema que afeta 10% dos processos? Não sei, essa é uma reflexão que eu deixo para os senhores. E as últimas duas, prometo que já estou terminando, são muito parecidas, que é você trazer uma pessoa de fora para ajudar a solucionar esse impasse. E aí você poderia chamar um juiz federal ou um membro do Ministério Público para ocupar a presidência e votar apenas em caso de empate, ou você pode formar um comitê de notáveis para dar mais pluralidade a essa decisão de solução de impasse. Aí você poderia chamar juízes federais, membros do Ministério Público, membros da academia, preferencialmente escolhidos pela BDF. Tá bom, tudo bem. E que poderiam também solucionar os casos de empate. Essas duas soluções, na minha opinião, são as que mais resolveriam o problema de uma forma definitiva, de uma forma acabando com o problema pela raiz, porque você está trazendo um terceiro, pelo menos formalmente imparcial, para resolver uma situação de divergência e absoluta dúvida entre fisco e contribuinte. E aqui os problemas são mais operacionais ou burocráticos, que a gente tem que decidir quem vai indicar. Acho que faria sentido que fosse o ministro da Economia agora, né? Como seria a seleção? Seria um processo seletivo? Haveria listas tríplices, sei lá, da Associação dos Juízes Federais, da Associação do Ministério Público, da ABDF? Seria uma candidatura livre dentro de determinados parâmetros? Enfim, esses são desafios que, obviamente, são relevantes, são difíceis, mas não são tão materiais e envolvem menos o interesse do fisco da Fazenda, de modo que eu acho que as pessoas seriam menos xiitas para conseguir superar esses problemas. Obviamente, a minha intenção aqui não foi trazer uma solução pronta e acabada, tanto que não trouxe, né? Mas foi provocar o debate, plantar a semente para todo mundo aqui sair, conversar, debater, trocar ideia, e a gente, aos poucos, ir amadurecendo uma solução para um assunto que é o contencioso com geração espontânea de novos contenciosos, né? Em vez de a gente estar tendo um contencioso sobre direito material, o contencioso tributário administrativo está gerando um novo contencioso tributário, aí já judicial, com questionamento do voto de qualidade. Muito obrigado pela atenção.